Olá, neste vídeo nós vamos fazer o seguinte exercício. Verifique que a função cosseno de x é diferenciável em qualquer ponto x real e calcule a derivada da função cosseno de x neste ponto. Bem, primeiramente, como nós verificamos que uma função é diferenciável em um ponto x? Nós temos que calcular este limite aqui, o limite de f de y menos f de x dividido por y menos x quando y tende a x. Se esse limite existir, então a função é diferenciável no ponto x e a derivada da f no ponto x é exatamente igual a esse limite. Bem, lembre-se que a gente viu também que este limite aqui pode ser expresso desta forma aqui, como limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. É exatamente o mesmo limite. E aqui é mais conveniente utilizar este limite aqui para calcular a derivada. Fica mais fácil fazer as contas desta forma aqui, ok? Bem, vamos calcular então este limite. O limite quando h tende a zero da função f calculada em x mais h, ou seja, a função cosseno calculada em x mais h, menos a função cosseno calculada em x, cosseno de x, dividido por h. Bem, e agora fica claro porque é mais conveniente utilizarmos essa expressão para o cálculo da derivada, porque aqui apareceu cosseno de x mais h e a gente tem uma expressão para cosseno de x mais h em termos de cosseno de x, seno de x, cosseno de h e seno de h. Então, nós sabemos que cosseno de x mais h é a mesma coisa que cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes seno de h. É uma dessas identidades trigonométricas famosas, certo? Então, o cosseno de x fica assim mesmo, tudo isso dividido por h. Agora vamos expressar isso de uma maneira mais conveniente. Note que nós temos que cosseno de x aparece aqui e aqui, então vamos juntar esses dois termos, colocando cosseno de x em evidência, então ficamos com cosseno de x vezes cosseno de h menos 1, menos seno de x vezes seno de h. Tudo isso dividido por h. E isso é igual ao limite. Quando h tende a zero, eu vou separar esse quociente em dois quocientes. Cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 dividido por h, menos seno de x vezes seno de h dividido por h. Então, o que eu vou fazer agora é dividir esse limite em dois limites, o limite desse termo menos o limite desse termo aqui, mas note que cosseno de x e seno de x são constantes, o limite está em h, é h que está tendendo a zero. Nesse limite, x está constante. Então, você tem que pensar em x como uma constante, portanto, cosseno de x e seno de x são constantes, você pode passar para fora dos limites, certo? Então, esse limite aqui é igual a cosseno de x vezes o limite desse termo, o limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h, menos seno de x vezes o limite quando h tende a zero de seno de h sobre h.
Então, a gente tem aqui dois limites que a gente já viu anteriormente. Este aqui, claro, é o limite trigonométrico fundamental. O limite quando h tende a zero de seno de h sobre h, a gente está cansado de saber que é igual a 1. E este limite aqui, a gente já calculou também o limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h. A gente já fez essa conta em um vídeo anterior sobre limites. Esse limite aqui a gente viu que dá zero. A gente calcula ele utilizando o limite trigonométrico fundamental. Eu sugiro a você que, se você não saiba fazer este limite aqui, que você veja um vídeo que a gente fez anteriormente, ok? Portanto, a gente ficou com cosseno de x vezes zero menos seno de x vezes 1. Isso aqui, obviamente, dá zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. E 1 vezes seno de x dá seno de x. Portanto, ficamos com menos seno de x. Portanto, para qualquer x que a gente escolher, esse limite aqui existe e é igual a menos seno de x. Portanto, o que a gente concluiu? A gente concluiu que f de x igual a cosseno de x, essa função é diferenciável em x e a derivada dessa função, ou seja, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Legal, né? Bem, um exercício legal é verificar que a função seno de x é diferenciável em qualquer ponto x e calcular a derivada dessa função e verificar que a derivada em qualquer ponto de seno de x é cosseno de x. Então, eu sugiro que você faça esse exercício. É o mesmo tipo de argumento, usando uma identidade trigonométrica que relaciona seno de x mais h com o cosseno e o seno de x e de h, exatamente como a gente fez nesse exercício aqui. É isso aí.